no grupo Pérolas. Hoje vai ser uma live bem interessante. Nós trazemos mais uma assessorada, vamos divulgar o trabalho dela, Cris Jimenez. Ela vai contar toda a história dela, como que ela conheceu o tarô, a numerologia. Eu confesso que eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho, realmente é sobre isso, eu não tenho muito conhecimento, então ela vai explicar muito. Eu tenho certeza que muita gente aqui tem muita dúvida de como é, de como funciona. Então hoje ela vai estar explicando pra gente, vai contar a história dela, como que ela chegou para começar a trabalhar com o tarô, com a numerologia, o que ela fez, como está sendo esse trabalho hoje. Deixa só eu convidar aqui Cris Jimenez. Bora, já vou falando. O Ricardo agora está na Itália nesse momento. Dia 17 de junho ele está descendo para o Brasil. Vai ter um evento lá em São Paulo, Conexão Global. Boa noite para quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Hoje teremos uma live muito interessante, eu já vou compartilhar aqui. Vamos, que agora a Cris chega para poder conversar com a gente. Deixa só eu ver aqui. Já vou convidar ela. Sejam bem-vindos. Já nós começamos, tá? Eu só tô enviando aqui pra Cris o convite. Bora. E o Ricardo vai estar hoje, os próximos eventos, dia 7 de julho, em São Paulo, Conexão Global, empresários do mundo todo, pessoas do mundo todo. Vai ter a Carla da Suíça, Robson da Suíça, Marla aqui de Portugal, ela é de Moçambique, vai estar com a gente também. Aí o Robson aí, ó, Evolux Travel, ou para você que é o seu transfer, o melhor que existe, Itália, Suíça, futuramente em Portugal. Então já sigam lá o Robson, faz um trabalho lindo aqui com a gente, realmente o profissional que a gente confia, para onde a gente vai nos eventos, ele tá lá fazendo todo o suporte, estava com a gente na França, então realmente é um profissional incrível. E vai estar também agora, dia 7 de julho, no Conexão Global, contando toda a sua história, palestrando na revista. Vai estar no Conexão Global no Brasil, vai estar também com a gente na Itália, vai estar com a gente na Suíça, em Portugal. O Robson caminha com a gente aí para tudo quanto é lado. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Robson, é só seguir ele. E a gente está fazendo um trabalho lindo. Como eu disse, o Ricardo vai para o Brasil dia 7 de julho, em São Paulo. Depois tem um evento em Minas Gerais, então ele retorna aqui para a Europa. Depois temos eventos na Itália, Suíça, Portugal. Deixa eu ver aqui que a Cris... Só um minuto, gente, que a nossa convidada já chega, tá? Deixa eu ver... Só um minuto. Já volto, só um minuto. Voltamos aqui. Boa noite para quem tá chegando. Como que foi o feriado aqui para quem mora em Portugal? Teve feriado, né? Eu vou me apresentar. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou o Ellison Santos. Eu faço parte aqui da equipe do Ricardo Pérolas. Faço todo o suporte pros assessorados. Também trabalho na área comercial aqui do Grupo Pérolas. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, pode me chamar aí. Nós trabalhamos com o digital humanizado para realmente tornar você a melhor pessoa da sua empresa, realmente dar visibilidade, dar notoriedade, te dar acesso. Olha aí, ela chegou! Só um minuto. Sobre o trabalho que ela faz. Olha aí, Cris, eu te convidei, se você puder. Oi, 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 Salve! oi. Boa noite, Cris. Como que você tá?
Tudo bem? Eu tô ótimo, e você? Estamos Amor? aí, firme e forte na nossa luta diária. É, bora Atenção. para mais um dia de trabalho, né? Um dia agora confesso para você que eu tô muito curioso por essa live, para saber da sua história, saber do seu trabalho, entender um pouco mais, né? Que eu tava até comentando que eu não tenho muito conhecimento, eu tenho muitas dúvidas, tenho muitas coisas para te perguntar e eu acredito que vai ser muito interessante aqui para quem também não conhece o seu trabalho, né? Então já já a gente conta tudo. Mas eu quero saber de você, Cris. Como, como tudo começou? Como foi a sua história? Com que você já trabalhou antes de hoje ter o seu trabalho principal, né? Ser o tarô, a numerologia, ajudar pessoas, escritora também, diplomata civil pela Getro. Então Sim. já construiu uma história gigantesca, tá alcançando lugares incríveis. E como tudo começou? Com o que você trabalhava lá no início da sua jornada? Meu primeiro emprego foi ajudar uma senhora a vender doces na porta da escola que eu estudava. Essa foi a primeira vez que eu tive contato, assim, nossa, as pessoas ganham dinheiro fazendo alguma coisa, né? Não é só brincar. Mas meu primeiro emprego mesmo foi McDonald's. Fui uma Mac escrava no McDonald's, né? Meu primeiro emprego registrado foi no McDonald's. Mas antes do McDonald's, eu vendia. Sabe, no Brasil tinha muito aquela coisa do vender 10 quadrinhos pequenininhos e ganhar um quadro grande. Vender uns ursinhos de pelúcia e ganhava um urso grande. Eu Uhum, fazia muito sei. aquilo dali, né? Porque o dinheiro que eu ganhava naquilo dali, eu comprava gibi, porque eu era apaixonada por gibi da Mônica, a turma da Uhum. Mônica, né? Então eu comprava muito gibi. Depois eu começo a trabalhar no McDonald's, depois eu trabalho com o Jogo do Bicho, trabalho em escritórios de contabilidade, e aí, por fim, eu comecei a trabalhar no escritório de silkscreen, de brindes promocionais, né? E chegou um momento em que a pessoa que trabalhava lá comigo falou: pô, eu preciso de uma pessoa que faça silk. Falei: eu sempre, assim, eu posso aprender esse negócio aí. Aprendi e criei assim a minha empresa, né? E sempre estava criando alguma coisa, uma empresa de bijuteria, e sempre dava nome para as coisas. Aí criei essa empresa de brindes, e nisso acabei depois saindo de lá, continuando com brindes, né? Depois dos brindes, eu chegou uma época em que eu estava muito estagnada, muito parada e queria movimento, e eu queria também ter dinheiro fixo. Cismei que eu queria ter um salário. E aí um dos clientes me ofereceu um emprego como encarregada de produção. Ele via que eu era boa nisso, né? De produzir. Ele falou: olha, eu tenho uma empresa, produz remédio para pássaros, e que tal você vir trabalhar comigo? E ele me ofereceu exatamente o salário que eu tinha na minha cabeça, que eu achava que ia me bancar durante o mês. Falei, cara, é isso. Fui para lá. E realmente foi muito bom. Eu tinha mais ou menos umas 6, 7 pessoas mais ou menos subordinadas a mim. E aí, o que que eu fazia? Eu botava o pessoal para trabalhar das 6 da manhã, às vezes até quase 11 horas, meia-noite. Né? Fazia as pessoas trabalhar meio que em turnos. E aí passava 2, 3 semanas em casa. Então o povo me amava. Né? Porque era uma semana puxado, e depois eles se revezavam, pelo menos uma vez por semana, para ir comigo para o escritório, para poder separar as caixas de pedidos e enviar. Mas eles estavam de folga, literalmente, e com o dinheirinho caindo na conta, né? Mas isso começou a me dar um tédio muito grande, e eu sempre fui ligada à espiritualidade. Né? Eu fiz primeira comunhão na igreja católica, tal, virei catequista. Aí eu sempre gostei de atuar com ação social e essas coisas, então eu já era da criança pré-adolescente que acompanhava os adultos para ir distribuir cesta básica, para ir fazer acontecer, e participava de grupo de jovens, grupo disso, grupo daquilo. Participei no que era o antigo movimento do MOVA, que era o movimento de alfabetização de jovens e adultos. Eu dei aula de matemática no MOVA, dei aula de dança na aula de reforço para criança. Para os adultos, dava aula de matemática. Para as crianças, eu dava aula de matemática e dava aula de dança também. E aí eu fui nesse movimento, né? Depois eu me saí fora na Igreja Católica. A gente tem vários cursos, né? De como trabalhar com comunidades de base, né? Comunidades eclesiais de base. Então eu sabia trabalhar em grupos,
né, para estudo bíblico e tal. Junto disso, a gente tinha estudo de teologia, então fizemos teologia também para poder trabalhar com as comunidades de base. Tínhamos uns padres muito bons que contavam histórias muito além da Bíblia, né? Ali só do que está aí engavetado ali na Bíblia. E eu gostava muito disso, sempre gostei. Mas chegou um momento que aquilo também não me respondia mais. Cheguei para centro de Umbanda, tudo. E quando eu estava nesse movimento dentro dessa empresa, eu acabei ficando, assim, entediadíssima. Aí eu falei, na época com meu parceiro, eu falei assim, vamos fazer alguma coisa, né? Eu gostava de incenso, de pedra, sempre gostei de horóscopo, essas coisas. Aí fomos para uma feira comum, feira livre comum, vender as coisas. E aí uma mulher chegou uma vez na banca e falou assim, eu queria uma pedra. Hoje em dia eu não me lembro, mas é assim, eu queria uma pedra para proteção de não sei o quê. E eu falava assim, cara, eu não sei que pedra é essa. Eu não posso vender uma coisa que eu não conheço. Posso falar de uma coisa que eu não sei. E eu sempre fui muito caxias com o estudo. E aí minha mãe ouvia muito rádio, escutou uma rádio e tinha um esotérico dando aula de formação esotérica. Aí tinha tarô, numerologia, cristais, tudo junto, né? Era um combo. E aí eu fui para lá e adorei as aulas. E Foi um aí no dia que curso, eu fui... é um curso Era um que você fez. era um curso de Uhum. formação terapêutica, né? Formação Uhum. esotérica. E aí eu fiz esse curso, adorei. E lá, nesse curso, no dia que eu fui fazer a matrícula, especificamente, eu fui quase no final da tarde, que eu saí do trabalho e fui E para faz lá, quanto e tinha tempo isso, Cris? Desculpa te cortar, mas faz quanto tempo? mais Quando de você... 25 anos. Nossa, 25, 26, 27, 28 anos. 28 anos quando você fez o curso. 28 anos atrás. Aí eu cheguei lá, tava chegando um monte de gente preto. Falei, gente, o que é isso aqui? É uma gíria? É uma macumba? Que raio que é isso aqui? Só que não tinha aspectos de pessoas de Umbanda tal, sabe? E eu fiquei olhando, que diabo, tanta gente de preto. Aí eu perguntei pra mulher, mas por que esse povo, o que tá acontecendo aqui hoje? Vai ter alguma gíria, alguma coisa? Ela falou, não, é esbá. Eu falei, o que é esbá? O Aí que ela é falou, Isbar? é um ritual de lua cheia, né? De pessoas da bruxaria, da magia. Falei, eu falei, mas assim, a gente pode ver? Ela falou, pode ver. Aí eu liguei em casa, falei, vou ficar aqui mais um pouco e participei. Quando eu vi as pessoas tocando tambor, aquele caldeirão, aquela alegria, as pessoas dançando, aquela lua, eu falei, me encontrei. Me encontrei. E aí eu fui estudar, né? E na época meu companheiro me deu um livro chamado Wicca, a Religião da Deusa, que é do Claudinei Pietro, né? Que é um best-seller da bruxaria. E aí eu fui ler o que era a bruxaria. A princípio eu tinha uma ideia negativa ainda da bruxaria. Pensando, cara, tudo gente que faz mal pros outros, né? Fica, né, fazendo maldade. Aí eu fui ler. E aí eu fui ver que não tinha nada a ver. Que eram pessoas que cultuavam a natureza, que celebravam as estações, celebravam a criação de Deus, a criação da deusa, estudavam sobre ervas, sobre curas, sobre o ser humano, sobre o autoconhecimento, praticavam meditações, orações ao tempo, orações à natureza. E aquilo dali conversou muito comigo. E aí eu me especializei nisso, comecei a estudar e me iniciei na bruxaria, tudo. E dentro da bruxaria, dentro lá da formação esotérica, o professor um dia tava na lousa e falou assim: a numerologia pode falar da vida de uma pessoa, todinha, né? Uma numerologia que conversa e explica desde quando você nasceu, será concebido, até um momento ali com 70% de acerto, mais ou menos, o próximo do seu desencarne. E é um código divino, é um código de Deus. A consciência é uma consciência matemática. Falei, conversou comigo, falou de consciência matemática. E não era porque eu era boa aluna de matemática, não, viu? Na escola eu era aluna mediana, mediana. E aí quando ele colocou uma data na lousa e falou a vida da mulher, assim, começou a falar coisas da vida da mulher, e eu fiquei assim, de onde que ele tá tirando isso, gente? Isso Essas era no, informações? isso era no curso, desculpa. No curso. No Aham. curso. O dono dessa técnica chama Daniel Atala. Uhum. E aí, tô lá escutando a Atala falar. Cara, eu fiquei assim, não, eu vou aprender esse negócio.
Ele falou assim, só eu que canalizei a técnica, né? Ele que canalizou essa técnica de numerologia. Eu pensei assim, cara, se ele é bom, eu vou ser daí para melhor. E eu me enterrei no estudo da numerologia, assim, absurdamente do tarô e de terapia holística. E, paralela a isso, ainda engajada em causas. Participava de encontro interreligioso já na época, participava de rodas de conversa, pessoas em situação de vulnerabilidade, alimentos, roupas, sempre recolhendo, sempre agregando nessa parte e, paralela a isso, estudando. Aí chegou um momento em que, assim, tipo, o emprego que eu tava, ele não, eu ia forçada. Eu levantava às 7 horas, 6 horas da manhã, assim. Sabe quando você levanta de mau humor? Você levanta falando, cara, mais um dia de trabalho, não é possível que eu tenho que levantar cedo. Aí eu fiquei, e mesmo eu ficando em casa, às vezes 1, 2 semanas, quando o dia que eu tinha que ir para o escritório era um dia de tortura. Falei, não se pode viver assim, na tortura. E quando eu tava lá, mexendo, aí eu já tava começando, já era uma aluna, como eu sempre fui uma aluna mais prodígio, então eu já tava já atendendo, mesmo enquanto aluno, eu já tava atendendo, porque o professor falava para mim, o Daniel falava, não, você pegou muito bem, pode atender, pode jogar. Então as pessoas começaram a me procurar. E eu comecei a ver que eu podia ganhar dinheiro com aquilo. Ajudar a pessoa a ainda ganhar dinheiro. Eu falei, é por aqui que eu vou. Aí larguei, saí do emprego e fiquei só na numerologia, estou nela até hoje. Depois eu saí do espaço, da Tala, né? Eu fui trabalhar, trabalhei em outros espaços. E aí, desde já da época que eu estava lá, eu já procurava palestras, né? Então, eu entrei em palestras, entrei em movimentos de tolerância religiosa, tudo. Até que eu chego, né? Lanço meu primeiro livro em 2016, que é o livro dos arcanjos. Depois lanço o livro de numerologia, introdução. Depois, em seguida, lanço o Seja Luz. Depois do Seja Luz, lanço A Sorte dos Anjos, que é de mensagens. E agora lancei o Seja Luz 2, que é voltado ao autoconhecimento, né? Cris, você, Hoje, você comenta bastante de anjos, né? Tipo, como que funciona? Agora vamos lá. Como eu disse aqui, né? Eu sou muito leigo no assunto, então vou falar dúvidas que eu tenho, tipo, que tá vindo na minha sim. cabeça, né? E aqui você vai realmente explicar para uma pessoa que eu não sei nada, para uma pessoa que não sabe nada como eu, o que seria, o que seria a numerologia e o que seria o tarô? Tipo, para alguém que não sabe o que é, tipo, para um leigo entender, ó, o tarô é isso, e qual a diferença entre numerologia e o tarô, e se isso tem alguma relação com os anjos, com os livros que você escreveu e tudo que você transmite, né, de conhecimento nas suas redes. A numerologia, ela conversa com essa numerologia que eu trabalho, ela Tem conversa com o vários tarô. tipos de Tem numerologia, não é só. vários tipos. Ah, Nós temos a mais famosa, que é a numerologia pitagórica. uhum, Né? Então, a numerologia pitagórica, ela é feita principalmente em cima do nome da pessoa. Então, uhum, cada letra do nome, ela tem um código. Né? Então, uhum, cada letra ela simboliza um número. Então, por exemplo, letra C equivale ao número 3. Letra A equivale ao número 1. Letra L equivale ao número 3. Né? E assim vai indo. Cada letra tem um valor numérico. Então, se pega o nome da pessoa, pega o nome e transforma as letras nesses códigos numéricos, se soma e a partir daí você tem as características internas da pessoa, né? Como é que é a alma dela, que é dada pelas vogais, e como que ela age no mundo, como que ela se percebe no mundo, que é as consoantes. E junto com a data de nascimento se descobre, né, o número que traz a influência da missão de vida dela. Então, a data de nascimento, dentro da pitagórica, ela tem essa simbologia. Você tem a numerologia cabalística, que vai nesse mesmo sistema, mas os valores numéricos são diferentes e ela é baseada em cima dos judeus. Né? Então, é todo um sistema da Kabbalah aí. A kármica, né, que é uma das numerologias, vai ter outros sistemas. Aí a kármica, ela é baseada em cima das cartas do tarô, que são cartas que trazem símbolos. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma carta que é a carta da estrela, que é o 17. Então, essa carta ela vai estar falando sobre a parte, olha, não se iluda, né? Preste mais atenção, coloque mais os pés no chão.
Entenda que você tem uma voz que fala dentro de você, você pode dar o nome que você quiser, Deus, anjo de guarda, intuição. Você tem uma voz que fala dentro de você e essa voz precisa ser ouvida. Então, quando eu entendo essa simbologia, né, eu vou entender qual é o ponto da vida que você está. Então, a numerologia kármica, onde ela se diferencia dessas outras numerologias? Ela é uma numerologia que ela é baseada em cima das 22 cartas do tarô, os arcanos maiores. Os arcanos maiores são o quê? São os o iPhone falando para ele fazer gestos com a mão. É, eu e esse iPhone brigando. Então, os 22 arcanos maiores do tarô são 22 cartas que não têm uma origem, ninguém ainda chegou numa concordância real da origem. Alguns dizem que nasceu no Antigo Egito, outros dizem que nasceu numa idade da pedra, cada um dá um rumo pro tarô. Mas o que a maioria concorda é que era um jogo aonde, sabe quando você quer colocar um segredo, mas não quer que esse segredo, esse conhecimento caia na mão de qualquer pessoa? Então, essa simbologia foi colocada dentro das cartas. Então, as cartas, elas têm sinais astrológicos, ela tem símbolos que quem estudou vai entender o que significa aquele símbolo. Então, cada arcano, né, cada mistério, ele vem falando da caminhada da vida da pessoa, né, um caminho de evolução. Então, o mago é o início, quando você tem uma primeira ideia. A papisa fala sobre intuição, fala, tá, eu tive uma ideia, mas, poxa, como é que eu vou colocar essa ideia aqui em ação? Então, a papisa é aquele momento que você fica pensando, sabe, tentando amadurecer essa ideia, né? Então, vem a intuição. A imperatriz vem falando do crescimento, é a hora que você começa a colocar a mão na massa. O imperador vem falando do momento onde você se organiza. Espera só, os papéis, deixa eu organizar cada coisa aqui, né? Montar uma estrutura. O Papa é aquele momento em que você começa a movimentar, mas é aquele momento que você para e fala: Meu Deus, daqui eu vou para onde? O momento que você para e pede orientação espiritual. O 6 vem falando: tá, você tomou iniciativa, você já maturou as ideias, você já se organizou, você pediu conselho ao divino, agora toma uma decisão. Então, 6 é a decisão. O 7 fala, ó, quando você quer uma coisa, a primeira pessoa que tem que tomar atitude para ir atrás dos objetivos é você. Você que tem que tomar as rédeas da situação. E quando nós tomamos a rédea da situação, tem que ter um equilíbrio, porque você tem um lado negativo e um lado positivo. Todo mundo tem qualidades e defeitos. Todo mundo tem os dois lados, né? Coisas a ser lapidadas. Então você tem que ter o controle, você tem que ter o autoconhecimento para ter o controle disso. Essa é a carta 7. A carta 8 diz que você, quando vai dar a sentença a uma situação, quando você vai julgar, quando você vai avaliar uma situação, você precisa estar livre de sentimentos, você precisa racionalizar. Não é só olhar o que está acontecendo, né? Não precisa só pelo que você está ouvindo, mas você precisa analisar os fatos realmente como um juiz. De uma forma mais fria. O 9 já diz, ó, você já tomou iniciativa, já ouviu, já cresceu, já equilibrou, já ouviu, já conversou com seu Deus, já tomou a decisão, já tomou as rédeas, agora você é um 9, agora você já tem conhecimento. Você já é uma pessoa que já passou por uma estrada, você tem um conhecimento. A partir de agora, você consegue mudar o seu próprio destino, a roda de Sansara. Você consegue trabalhar, tá negativo, você já tem conhecimento para transformar aquilo no positivo. Eu vou para a carta 11, que diz assim: você não deve se deixar dominar pelos seus instintos. Eu não vou agir por impulso. Eu tenho controle. É uma mulher com um leão do lado. Então, quer dizer, eu vou trabalhar este leão, né? Eu vou trabalhar o meu instinto, não vou agir por instinto. Eu vou saber me controlar. Aí eu tenho o 12, que é a carta do enforcado, que diz: olha, as coisas precisam ser olhadas por outros ângulos, às vezes, sabia? Nem tudo é como você acha. Porque o enforcado, ele tá de ponta cabeça. Então, só que ele não tá enforcado, ele tá amarrado pelo pé. Então, significa que um simples movimento, ele sai daquele estágio. Então, mostra o quê? As situações estão difíceis? Sua vida tá parada? Olhe por outro ângulo. Solte o que não, sabe? Desapega, solta o que não serve mais e vai embora. Segue sua vida. Aí vem a carta 13, que é a carta da morte. A morte fala que assim,
Tem coisas na nossa vida que precisam ser ceifadas pela raiz e você não tem que olhar para trás. Você precisa seguir em frente. A sabedoria diz que você toma iniciativa, você senta, dialoga, não deu jeito, é assim, segue a vida. Você não vai sair vivo desse palco. Então, né, o passado, você já veio lá com o seu aprendizado, então agora é o momento de você mudar. Então, ceifa e vai, segue a vida. O 14 é o momento de paz, né? Normalmente é a figura de um anjo com duas taças na mão, dizendo assim: eu sou o dono da minha paz. Eu já cortei o que estava me incomodando, eu já ceifei aquilo que não tem mais condições de andar na minha vida junto comigo. Eu tomei atitude. Então agora eu tenho a minha paz. Aí entra o 15, né, que é a carta do diabo, normalmente é feita, que fala sobre os desejos, sobre a materialidade. Falando que assim que os homens são guiados normalmente pela vaidade e que o poder está com você. O poder está junto. Você, quando se une com o seu lado espiritual, você, quando se une à sua energia divina, você tem o real poder. Você não pode deixar levar só pelas ilusões do mundo. Você tem que viver além das ilusões. Lembrando que sim, você precisa de matéria, você precisa de roupa, você precisa de dinheiro, você precisa de uma casa, mas você precisa, só que você não é só carne, você também é espírito. Então, se você andar só pela carne, você vai se lascar. Se você andar só pelo espírito, você também vai se lascar. Então, as coisas precisam de um equilíbrio. Aí vem a carta 16, que é a torre, que fala sobre, olha, na vida tudo é usufruto. Você não vai se deixar levar porque você descobriu que você tem poder, você não vai se deixar levar pelo ego e pela prepotência, porque tudo desmorona como a Torre de Babel. Que a carta da torre do tarô representa também a Torre de Babel. Então o raio pega a base da torre e você vê pessoas caindo, como que diz. Preste atenção, tudo é usufruto. Você tem carro, você tem casa, você tem um corpo, você tem amigos, tudo bem. Se tocar sua senha, tudo fica para trás. E o que você viveu? O que você está levando para sua história? Aí vem o 17, que fala assim: olha, você não tem que se iludir, né? Que é o que eu falei, preste atenção na sua intuição, preste atenção nas coisas, mantenha os pés no chão. Aí vem a carta 18, que fala sobre a noite escura da alma, né? Que vem falando sobre, olha, é a noite que as pessoas se revelam como elas são. As maiores traições são tramadas à noite. Muitas magias são feitas à noite. Muitas fugas são feitas à noite. Então, preste atenção no que as pessoas também fazem quando não estão na sua presença. Fala muito mais sobre elas do que quando elas estão na sua presença. Verdade. Esse é o 18. Aí vem a carta 19, que diz assim: você não pode, mesmo passando por dores, por perdas, pelo ego, pelo desapego, por N coisas, você não pode perder o seu lado criança. Você tem que aprender a relaxar, a olhar a natureza, a admirar uma borboleta, a perceber as estações, a ver a beleza no frio, mas também ver a beleza no calor, a paz entre as estações. Aproveite ela com alegria. Olhe a vida também com os olhos de uma criança, porque a carta do sol normalmente tem duas crianças. Então, não deixe de lutar, mas também não deixe de ser leve, de ser, sabe, de ser livre. Então, aprenda sabe, a comer uma pipoca e ficar feliz com comer uma pipoca. Né? Eu não tenho um banquete, mas, poxa, o que eu posso fazer? Eu posso fazer esse limão uma limonada? Isso é a carta do sol. E aí vem a carta do julgamento, que diz assim: tudo bem, você errou, você fez merda na vida, você pisou no tomate feio, mas assim, aprenda com os seus erros e renasça, que é uma carta ligada ao Arcanjo Gabriel, quando a gente vai falar sobre anjos. Renasça. Aprende que assim, tá, você fez, reconheça o seu erro e se comprometa a não fazer de novo. Sabe, tipo aquilo, vai, não peque mais. É nesse sentido. Você já sabe que você pecou, vai embora. Aí vem o 21, que fala sobre essa questão da alegria, né? Da conclusão. Eu entendo que eu sou um ser único, mas eu sou um ser único integrado à sociedade, integrado aos elementos. Eu sou feito de água, que é o meu sangue, eu sou feito de terra, que é meu corpo físico, eu sou feito de ar, que é a minha respiração, eu sou feito de fogo, que é a temperatura do meu corpo, e eu sou feito de espírito. Então eu compreendo isso. E a carta 22 fala que é quando você, com todo este conhecimento, não importa, você pode viver com pouco.
com o simples, ou você pode viver no luxo, porque o que importa é o que você tem de conhecimento, que o essencial você carrega com você. Então, a partir dessas 22 cartas, eu pego a data de nascimento da pessoa e eu compreendo quem ela é, o que ela veio fazer e quais são os caminhos que ela pode ter para melhorar a vida dela. E se ela for estudar esse sistema, o que ela pode fazer para melhorar a vida dela e das pessoas que estão à volta dela. Então, ela vai melhorando a história, ela vai melhorando a vida dela e ela vai melhorando a vida da comunidade. Fazendo, né, digamos, a própria magia. Porque a magia, ela não está... Olá! Então, A magia ela não está só em você acender um caldeirão ou em você fazer um feitiço. A magia ela está a partir do momento que eu tenho meu autoconhecimento, em que eu trilho meu caminho sobre o meu próprio mistério e eu consigo transformar isso em algo melhor, em ser uma pessoa melhor a cada dia, em boa me noite para lapidar a vocês, meus cada dia. queridos. Como que vocês estão? Tudo bem? Aqui estamos Ótimo. aqui. Então, aqui. Eu tô aqui em Veneza, nós estamos aqui na Itália. Eu vim trazer minha família para jantar, lá o David. Olha, Esse daqui, esse daqui é meu o Olá, Lorde tudo Fabrício, inglês. bem? meu pai. Mas eu queria entrar, primeiramente, para parabenizar você, Wellington, pelo trabalho maravilhoso que você vem fazendo. Eu acho que todas as pessoas, nesse exato momento, dentro de Pérolas de Ricardo, estão super bem representadas pelo trabalho que você vem fazendo. E eu queria parabenizar a Cris também. Não só, a Cris é uma diplomata da Getro, nós nos conhecemos no cruzeiro, né, que aconteceu agora, no último Em mês. maio. Foram 10 dias que nós estivemos juntos. Mas eu queria parabenizar ela também pelo trabalho que você vem fazendo, Cris. E agradecer pela confiança que você vem depositando na família Pérola Ricardo. Ah, eu só dei uma entradinha rápida aqui, literalmente, para celebrar vocês dois, para dizer que eu estava assistindo a live e falando, nossa, que legal a gente está podendo mostrar esse trabalho maravilhoso que você vem desempenhando. E para todos vocês que me seguem, para todos vocês que assistem Pérola de Ricardo, eu acho que nós somos uma empresa que nós não vendemos serviços, nós vendemos movimento. Eu acho que no final de tudo é sobre isso, é sobre o trabalho que nós oferecemos. Não é sobre o que nós fazemos, e sim quem nós somos. Então, eu acho que a Cris tem tudo a ver com isso, Cris. Obrigada. Então, eu só dei uma entradinha para dar os parabéns para vocês dois. E eu vou continuar aqui, porque eu tô com a família Buscapé hoje. Eu tô aqui literalmente dando atenção para minha família aqui na Itália, mas eu queria muito agradecer vocês dois pela credibilidade que vocês estão dando para o meu trabalho. Obrigada. Muito orgulho. Eu tô me sentindo muito orgulhoso. E você, Cris, o que tá achando do trabalho junto com Pérolas de Ricardo? Estou gostando, né? Estamos trabalhando aí, já apliquei, né, as dicas que me foram dadas, né, o direcionamento que me foi dado. No mesmo dia que já foi me dado o direcionamento, já comecei a colocar em prática, E o que né? você tá achando? Tá mudando alguma coisa? Estamos mudando. Estamos vendo, né, já começando a ver, né, um movimento, começando a trabalhar. Então, assim, acredito que é um trabalho de formiga, mas eu sei que eu sou uma pessoa que também me aplico, então eu tenho certeza que isso vai dar bons frutos. Eu fico muito feliz. E o Ellison, o que você tá achando do trabalho junto com a Cris? Não, tá sendo excelente, né? Tipo, realmente é sobre conhecimento. A Cris é uma pessoa realmente incrível, uma pessoa boa. Você conversa com ela, você vê a paz, a tranquilidade. Eu tô aprendendo demais, Ricardo, com ela. Aqui, ó, foram 30 minutos que eu tô aqui, tipo, na minha cabeça, caramba. Coisas, crenças que a gente tem, tipo, ideias que a gente tem. E a Cris tá trazendo uma outra visão, um outro ponto. Cara, de uma maneira mais leve, de uma maneira tranquila e tá, cara, tá sendo incrível, tá sendo de verdade, Cris. Parabéns por tudo que você vem Obrigada. fazendo, tá? Fantástico, meus queridos. Eu vou deixar vocês continuarem essa live. Eu só fiz um feat. Eu sou praticamente a Anitta, tá, gente? Eu entrei aqui pra fazer um feat. Ah, a gente tá aqui na Itália, mas você sabe que eu e você, a gente tem um acordo, né, Cris? A gente vai pra Grécia pra ver os boys, né? Que eu e Vamos. você Mas, estamos ó, preparados. dá um abraço do meu Lorde inglês aí, ó. Pode deixar, David. Manda um beijo aqui, porque senão a Cris vai ficar me enchendo o saco Eu vou depois. E eu ficar não tô enchendo o pra isso, não, saco tá? aqui. Ela é atormentada. Manda lá um oi pra ela. Beijo, Cris. Beijo, Parabéns. beijo. Puxa saco.
Odeio Eu gente gosto puxa, dele. odeio gente puxa saco. Mas pronto, ó. Beijo no coração de vocês dois e boa live pra vocês. Até logo. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau. Interessante, nossa, muito bom, Cris. Tudo que você trouxe aqui realmente é sobre isso, sobre conhecimento, sobre visões. E, e eu tenho mais algumas perguntas, tipo, muito interessante realmente a visão que você trouxe sobre as cartas. E hoje, tipo, como que você faz, Cris? Você atende qualquer tipo de público, ou você tem um público específico? Tipo assim, existe hoje o que você trabalha, segue algum tipo de religião ou não segue religião? Você pode só dizer assim essa parte assim, Não sigo esclarecer. religião. Não Uhum, sigo religião, porque a religião, né, o meu trabalho espiritual, principalmente a parte voltada à magia e tal, é uma coisa muito pessoal, né? É uhum, claro que, assim, eu tenho seguidores que vêm a mim devido ao meu trabalho na magia, devido ao meu trabalho, meu conhecimento na bruxaria. Tenho grupo, tenho aulas, né? Eu pratico iniciações nessa área, tudo. Mas o meu trabalho mesmo, ele é um trabalho que ele vai muito além da religião. Até porque, assim, por eu fazer parte de um fórum interreligioso, né? Na verdade, eu tenho 3 frentes interreligiosas. Tenho a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. Hoje eu faço parte da comissão também de combate à intolerância religiosa de Taboão da Serra. E faço eventos também dentro da OAB, né? Da OAB de Guarulhos, OAB de São Paulo. Também nessa parte de palestra, sempre falando sobre essa questão da intolerância religiosa. Então você acaba tendo contato com dezenas de líderes, né? Na Secretaria de Justiça, nós temos mais de 104 religiões cadastradas e crenças cadastradas, para você ter uma noção, né? Então você acaba aprendendo sobre um monte de coisas. Então meu posicionamento no atendimento é sempre assim: o que você acredita? Ah, tá, eu acredito na Umbanda. Então tá. Então eu tenho esse caminho aqui para você, né? Se precisar de um sacerdote de Umbanda de confiança, nós temos essa pessoa aqui. Ó, não, eu sou do budismo. Então tá. Então eu sempre procuro ler e entender, pelo menos o básico das religiões. Para quê? uhum. Porque o meu trabalho é um trabalho, primeiramente, de acolhimento, né? Eu recebo muitas pessoas em situação de violência, né? Passam violência dentro de casa, com a própria família, fazendo essa violência, né? Crianças, tal, adolescentes, pessoas que passaram por essa violência dentro de casa, às vezes através de pai, de irmão, e cresceram com esse trauma e hoje não conseguem estabelecer um relacionamento amoroso, não conseguem ganhar dinheiro porque se sentem sujas, incapazes, jogadas ao léu. Então, o meu trabalho, primeiramente, é um trabalho de acolhimento, de autoconhecimento. Ah, mas eu preciso de uma questão espiritual. Então, tá, nós vemos isso num segundo momento, né? Podemos entrar através dos anjos, né? Que aí entra um trabalho mais espiritualizado, né? Mas o trabalho da numerologia, ele é um trabalho que eu falo que a numerologia, ela é o DNA espiritual. Se você pegar mesmo a própria Bíblia, tudo é numérico. 7 dias, 7 isso, 7 aquilo, tantas gerações, né? Você pega um livro de números, se você pegar as próprias cartas do tarô e pegar os 22 primeiros capítulos de Êxodo, você vai ver muita semelhança entre, né, as coisas do tarô. Então, o próprio chakras, se você pegar o livro de Apocalipse, você tem ali até as pedras que nós usamos para os chakras, né, cada porta, na espiritualidade, a gente fala que cada chakra é um portal espiritual, é uma porta espiritual. Eu, Então, quando você chega lá no livro de Apocalipse. eu Oi? perguntei isso, Cris, justamente porque, como você falou das cartas, né? Você deu o significado de cada carta e tal, eu vi realmente algumas cartas com similaridade realmente com a Bíblia, né? Tipo, igual a Torre de Babel, tipo, que você comentou, os significados que você disse realmente é sobre autoconhecimento, a pessoa se conhece. Tipo, Sim. hoje, se você poderia dizer assim, olha. Você que está passando, tipo assim, seria a pessoa, vamos supor assim, ideal hoje, que você poderia falar assim, olha, você que está passando por isso, por esse problema, qual o público que você atende? Tipo assim, quais pessoas te procuram mais? Tipo, olha, Cris, eu estou passando por um problema com o meu relacionamento, eu estou passando por um problema na minha família. Qual o público assim que você mais atende? Quais são as pessoas que mais te procuram? As pessoas que mais me procuram são que estão em crise de identidade.
né? Hum, E transição de carreira. Estão cansadas, esgotadas das suas profissões, estão cansadas do caminho e não se reconhecem mais. Muitas vezes fizeram cursos porque, eu fiz direito porque meu pai quis que eu fiz direito. Fiz, né? Eu fiz engenharia porque minha mãe queria que eu fosse um engenheiro. Ou porque aí foi a faculdade que deu para pagar. Eu precisava pagar um curso. Entende? Mas as pessoas já têm um desejo muito diferente. Pessoas que não conseguem se compreender na sua sexualidade. Então, como eu tenho alguns vídeos bem polêmicos, mas em que eu não dou a sentença porque eu não sou juiz, mas eu olho os fatos de uma forma lógica. Então as pessoas se sentem à vontade também para falar comigo, às vezes de coisas, desejos, situações da sexualidade que elas não contariam nem sobre tortura. Mas elas se sentem à vontade para conversar comigo porque eu tenho esse posicionamento de tipo, tá acontecendo, vamos olhar o que está acontecendo. Então normalmente são pessoas que já passaram por psicólogo, psiquiatra, por tudo quanto é lugar, tudo quanto é religião e não conseguiram o acolhimento. Então, eu trabalho esse autoconhecimento primeiro. Primeiro, vamos entender quem é você. Né? Vamos entender como é que funciona a sua energia. Né? Como é que funciona a sua data de nascimento. Vamos ver o que o jogo aconselha. Porque o jogo de cartas, né? O tarô, também tem... Eu jogo cartas de todos os tipos, né? Então, tem esse daqui, que normalmente é conhecido, né, como a cartomancia, né? O jogo de cartas, o tarô, ele ficou meio degradado. Por quê? Por causa, muitas vezes, daqueles cartazes, né? Traga o seu amor em 3 dias. E você jogar cartas e falar, a pessoa vai morrer, não sei o quê, previsão de futuro. Existe essa senda aonde você faz previsões através do jogo de cartas? Existe. Existe, não é uma mentira. Você pode desenhar o futuro através das cartas, mas essa não é a função real do tarô. A função real do tarô é trazer a rota, né? O tarô é a rota, trazer a rota do autoconhecimento. Então, o que você compreende quando eu falo de rota? Eu quero saber como que vai ficar este meu trabalho. Você está mostrando, por exemplo, no jogo que você pode perder este emprego, você tem 2 opções. Você pode mudar as atitudes e ver o que tem de positivo e negativo nisso, se tem como você virar essa situação. Ou você pode já começar a se preparar e preparar seu currículo e já começar a trabalhar outro emprego. Eu não tenho que ficar paralisado na situação. Porque se eu sei que vai ter um buraco ali na frente que eu posso estourar meu pneu, o que vai acontecer se eu já sei que ali tem um buraco, eu vou dirigir com mais cuidado para desviar desse buraco. Porque se eu continuar da mesma forma que eu tô, eu vou cair nesse buraco e depois eu vou reclamar. Então, o tarô, ele te dá o alerta, né? E a numerologia, ela também te traz o alerta de que, de repente, o seu dinheiro não está fluindo, o seu amor não está fluindo, porque você não está sendo você. Às vezes, você está reproduzindo uma situação que aconteceu lá na sua infância. Às vezes, você está querendo agradar a mãe, agradar o pai, agradar alguém e esquece que o ator principal dessa peça, né, é você. Quando eu estava no navio, em um dado momento que eu me perdi, eu fui parar no teatro. E o teatro estava vazio, com as cortinas fechadas. Então, o que adiantava eu ali de espectadora se não tinha um ator no palco para ser apresentado? Entende? Então, assim, ao mesmo tempo, aí passado um tempo, alguém abriu a cortina, uma pessoa da limpeza abriu a cortina, foi limpando tudo. Quer dizer, naquele momento, talvez ela nem percebeu que eu estava lá no teatro. Mas eu estava assistindo tudo que estava acontecendo. Então, só que tem pessoas que passam a vida inteira no palco esperando plateia. E esquecem simplesmente de agir como aquela pessoa nossa, estava agindo ali dentro do palco. Entende? nossa, essa foi realmente Então, sobre isso, esperando a plateia, né? esperando a plateia, porque você quer ser aplaudido e esquece de ser você. Só que eu vou falar para você, quando eu comecei a trabalhar com tarô, né, que eu saí do meu emprego, carteira assinada, ganhava super bem. Eu ganhava hoje o que seria equivalente a uns 20 mil reais. Então, por mês, para trabalhar, tipo, uma semana, né? E com plano de saúde, várias coisas. Quando eu saí desse emprego e fui trabalhar com tarô,
o meu pai falou para mim assim, mas isso não é emprego de gente, isso não é trabalho. E eu pensava assim, como assim não é trabalho? É trabalho sim. E durante muito tempo ele ficava para mim assim, vai procurar um emprego de verdade, vai procurar um emprego de verdade. Mas eu não queria procurar um emprego de verdade, porque eu já sabia, até pelo autoconhecimento que eu vinha praticando lá dentro da escola esotérica, eu sabia que eu não era uma pessoa para uma empresa de bater cartão. Eu sabia disso, eu sempre tive uma veia empreendedora. Por que que eu ia ficar presa dentro de um local que me fazia bater cartão? Eu não queria fazer isso. Então, quando ele começou a ver eu palestrando, né? Quando a minha mãe foi a primeira vez me ver falar em cima de um palco sobre intolerância religiosa, né, que ela viu que eu desci do palco, as pessoas todas vindo para perto de mim, querendo tirar foto, né? Porque a bruxa ainda tem esse estereótipo, né? Então, eu nunca tinha visto uma bruxa, então queriam tirar foto, queriam ver, queriam saber onde podiam me encontrar. A minha mãe ficou parada olhando e ela falou assim: eu nunca imaginei ver você desse jeito. E a primeira vez que eu falei pro meu pai que eu ia, eu sempre falava pro meu pai, eu vou para Portugal, eu vou viajar, eu vou fazer minha vida lá fora. E meu pai falava, minha filha, pelo amor de Deus, para de sonhar. Porque chegou uma época que, assim, eu entrei tão em crise, porque eu não queria trabalhar, e ao mesmo tempo meu pai falando, poxa, o seu pai tem uma experiência maior, sua mãe tem uma experiência maior, e eu fiquei naquela crise. Eu sabia que não era aquilo, mas eu entrei em crise. Que eu não parei de ganhar dinheiro, e chegou um momento que eu não tinha nada na minha geladeira. Nem assim, se falasse, eu chegasse na minha casa e falasse assim, eu queria um copo de água gelada. Felizmente a geladeira não está funcionando muito bem, meu querido. Você vai ter que tomar água da torneira mesmo. Não tem água filtrada aqui, não. Não tinha comida, não tinha uma bolacha para te oferecer. Então, eu cheguei nesse ponto. E eu falava assim para o meu pai. Eu lembro que uma vez eu tava encostada no quintal e assim, tinha uma árvore no meio e eu estava olhando. E meu pai falou: o que você está olhando? Eu falei: eu acho que aqui cabe um carro pequeno. Um Uno, um Ford Ka, um Celta, cabe aqui. Né? Derruba esse muro aqui e, né, não era nem muro, eram umas madeiras que tinha. E dá para fazer um. Ele falou assim: mas quem vai comprar esse carro? Eu falei: eu. Ele falou: mas você não tá tendo dinheiro nem para pagar a sua conta de luz, você vai comprar um carro? Você tem dinheiro para comprar um cachorro quente, você vai comprar um carro? Tá doida, minha filha? Bota os pés no chão. Então, meu pai era essa pessoa, né, que tinha uma visão mais negativa. E eu falava assim para ele assim: não, eu vou comprar meu carro. Tanto que o dia, e meu carro, ele foi uma coisa assim muito espiritual, vamos dizer assim, porque quando eu comecei a pesquisar o carro, eu tava com o nome sujo. Eu não tinha assim, uma linha para amarrar um gato, puxar o rabo do gato, não tinha nada, nada, nada. Mas eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Me apaixonei pelo Ford Ka Joaninha e aquela coisa, e via preço de carro, eu via preço de seguro, tudo. Eu sempre fui muito ligada nessas coisas. Eu ia na concessionária, fazia, acontecia, e meu pai só olhava assim para mim. Até meu parceiro na época falava assim: pra gente comprar carro, a gente tem que ter dinheiro, tem que juntar dinheiro, não tem que ficar fazendo dívida. Aí você acredita que eu assisti o programa da Ana Maria Braga? E aí, uma vez, assim, eu tinha feito um ritual, esse ritual estava aberto, né? O ritual de anjo e tal estava aberto, e eu falava assim, eu brincando, com tudo aberto, falei assim, cara, o Daniel na época ia na Gazeta. Você vai na Gazeta? Eu vou na Globo falando Ana Maria Braga. Cara, eu sou Globo. Passou um anjo e falou amém. Por quê? Quando cheguei em casa à noite, tinha um recado. No final do Orkut, você deixava depoimento, você tinha que aprovar, tinha um recado falando: você é a Cris, não sou a Ana Maria Braga. Eu falei: não, não sou. E eu falava assim: mas você acha que a Ana Maria Braga precisa de luz? Eu sou a luz. Aí ela riu e falou assim: olha, eu tenho um ingresso para amanhã, que é o aniversário do programa da Ana Maria Braga. Você não quer ir? Primeira hora eu pensei que era golpe. Falei pro meu parceiro: será que. Aí ele falou assim: que tá até lá 5 horas da manhã. Puta que pariu. Mas qual que foi a minha ideia? Eu falei, eu vou vestida de bruxa, porque o que vai acontecer? Na hora que a câmera passar, vai ver aquela figura, né? Estourada da multidão e vai fixar. Eu vou ter meus 5 segundos de fama na Globo. Fui pra Globo. Uhum. Com a miopia que eu tenho, eu consegui enxergar uma vaga bem no primeiro coisa. Era verdade, eu encontrei a mulher, tudo, e vi dois lugarzinhos assim, na primeira fila, e falei pra mulher, vamos pra lá, ela desceu comigo, tudo. Resumo, a Ana Maria fez uma brincadeira, não sei o que, tal, tal, e eu brincando lá, mas pra aparecer pra câmera, não era pra participar. Só que ela virou e falou, você. E eu fui.
E eu pensando, mano, que essa roupa. Aí tinha que imitar o Sidney Magal, a Rita Lee e o Latino. Eu escolhi o Sidney Magal. Aí você tinha um tempo lá, pá, 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 escolhi e tal. E eu pensei, cara, com essa roupa aqui, ninguém vai ver eu dançando. Eu vou ter que fazer movimento muito exagerado. E eu fiz o movimento exagerado, teve a votação, eu fiquei em último lugar. Você ganhava um negócio de limpeza de pele. Eu falei, cara, e eu queria a televisão, porque a televisão era com a televisão de plasma. Eu pensei, se eu vender essa televisão, eu pago minha dívida e compro carro. Que era a época a televisão de plasma era uma grana. Aconteceu que minha votação ficou em último lugar. O Louro José ficou revoltado. E aí ficou, não, mas foi você que votaram. E o Daniel, o cantor Daniel, não, vocês que votaram, não sei o quê. Blá, blá, blá. Resumo, eles refizeram a votação, eu fiquei em primeiro lugar, ganhei a televisão. Caramba! E isso tá no YouTube. Se você procurar Cris Gimenez, Ana Maria Braga, tem lá o vídeo. Aí, Nossa! só que 3 dias antes, mais ou menos, uns 3, 4 dias antes, eu tinha atendido uma mulher que ela falou assim, uma mulher muito bem de vida, e ela falou pra mim assim, eu queria dar uma TV de plasma pro meu filho. E eu pensando na minha cabeça, não atendendo ela, né? Cara, uma TV de plasma pagava minhas dívidas, eu ainda dava entrada no meu carro. Aí eu liguei pra ela na hora, saí do coisa, liguei pra ela, falei, você já comprou TV de plasma pro seu filho? Ela falou, não. Eu falei, eu tenho a TV de sorte da Globo, que eu acabei de ganhar. Você não quer negociar comigo? Ela falou, quanto você quer? Eu preciso TV assim, assim, assim. Ela falou, tudo bem, pra te ajudar, eu fecho. É minha. Eu falei, ó, vai demorar ainda uns 20 dias, que a Globo demorava uns 20 dias pra entregar. Demora 20 dias, ela falou, não tem problema. Passa aqui, pega o cheque. Passei lá, peguei o Nossa! cheque. Peguei o cheque, fui pro banco. Meu gerente era um ó. Aí tinha um gerente novo. Cheguei nesse gerente novo, expliquei a situação, e o gerente assim, ó, olhando pro teto, eu com ódio, que eu queria negociar, e ele olhando pro teto. Aí eu falei, se você brigou com a sua namorada vai voltar. Você pode me dar atenção? Aí acho que ele tava tão perturbado que ele falou assim, como é que você sabe? Eu falei, ela vai voltar. Aí ele falou, como é que você sabe? Eu falei, eu sou numeróloga. Meti a banca, eu sou numeróloga. Aí ele falou, eu falei, dá sua data de nascimento aí. Ele me deu a data de nascimento, deu a dela. Eu falei, volta tal dia. Ele virou para mim e falou assim, se ela voltar tal dia mesmo, eu coloco você como um cliente 5 estrelas e te ajudo a financiar o carro. Eu falei, essa mulher vai voltar, nem que eu tenho que fazer amarração. Agora ela vai voltar. Deixa eu ligar pra ela. Ela vai voltar, na força da catinga, ela vai voltar. Mas nem precisou. Quando eu voltei lá no prazo que ele pediu, que ele subiu a proposta, tal, para o banco aprovar, que na época demorava quase uma semana para o banco aprovar, tal. Quando eu voltei lá, já estava com um sorriso de orelha a orelha. Falou, ela voltou. Falei, Nossa! ele falou, mas eu vou cumprir a minha palavra. E ele cumpriu. Ele me jogou como cliente 5 estrelas, fez, eu não sei que rolo que esse homem fez. Mas eu consegui financiar meu carro. Quando foi dia 24, isso foi em setembro. Quando foi no dia, aí fez todo o processo de limpar os nomes, arrumar minha conta, tudo. Quando foi no dia 22 de setembro, eu comprei meu Ford Ka. Quando foi no dia 26 de setembro, o carro estava encostando, eu fui buscar meu carro. Isso. Meu pai ficou olhando assim, sem acreditar. E depois disso, ele nunca mais desacreditou de mim. Então, depois eu fui viajar, né? Viajei, então aí já fui para Portugal várias vezes, já fui para França, fui para Espanha. Aí ano passado, aí eu escrevo desde criança. Aí eu ganhei meu primeiro prêmio literário aos 9 anos de idade, né, da prefeitura de São Paulo. Fui para a Bienal do Livro com a escola, né? Foi os alunos premiados da escola das redes municipais, né? Eu estava entre eles lá, tudo no instante que teve na Bienal do Livro. Isso de 85, mais ou menos, 84, 85. Eu fui para lá para a Bienal. E agora voltei de novo. Ano passado eu resolvi voltar para esse circuito de poesia. Aí ano passado ganhei o prêmio da Evita Peron, lá na Argentina. Aí esse ano eu lancei o livro na Itália. Agora eu vou lançar outro livro na Alemanha. E E assim vou quais, seguir na vida. Aí e hoje eu quais são tenho, os tenho o meu próximos espaço. eventos desse ano que você vai estar? Quais países? E os eventos Agora também? eu vou estar na Mystic Fair, que vai acontecer. A Mystic Fair que vai acontecer agora em agosto, tem a que vai acontecer em setembro, que vai acontecer lá em Curitiba. Devo estar indo para a Alemanha agora em outubro para lançar o meu próximo livro, que vai ser o livro de orações. E aí, depois, provavelmente em dezembro, tem um evento em Portugal, e aí vou indo. E o que aparecer no caminho, vou indo. Internacional.
Olha, Cris, de verdade, ó, eu nem vi o tempo passar. Eu não sei você, mas eu tô aqui, tipo, caramba, que história linda. Tipo, olha, eu quero colocar minha visão aqui, tipo, de verdade, tipo, a sua história, tudo que aconteceu, as suas crenças, tudo que você disse que ia fazer e fez, e tudo que você transmite, igual você comenta, que você comentou que hoje existe toda uma questão por trás do bruxismo, né? Igual você falou, que tipo, é uma coisa ruim, que você. O quê? Bruxaria, falei bruxismo, peço perdão, tá? Fui corrigido aqui. Bruxaria, que existe essa coisa, né, tipo, das pessoas julgarem, mas, Cris, de verdade, pelo que eu conheço de você, pelo trabalho que a gente vem fazendo, não importa como, tipo, eu só sei que você tá fazendo igual você mesmo fala e você faz, e você tá ajudando muita gente, tipo, eu tenho certeza disso. Por tudo que você falou aqui hoje, dá pra sentir, a gente sente quando uma pessoa é de verdade, uma pessoa realmente tá na intenção de ajudar. E eu vejo que com o seu trabalho você está ajudando muita gente, enquanto tem pessoas que julgam, tem pessoas que eu sei que você deve passar sim por muito julgamento, com pessoas que só olham, não querem conhecer, não querem saber e simplesmente julgam. E não sabem o trabalho que você faz e a quantidade de pessoas que você ajuda com o trabalho. Então, é sobre isso, continue seu movimento, tipo, porque é fácil julgar quando você não faz nada. É igual você falou, é fácil julgar quando você está na plateia. Agora eu quero ver subir no palco e Eu dar quero o ver, seu eu, show. eu quero ver você ser o ator, você passar pelo ensaio, você, né? Ou, Exatamente. por exemplo, eu voltei a andar de patins, né? Comecei a aprender patins. Quando você vê a pessoa patinando, você fala, cara, que da hora, né, andar de rodinha, né? Mas você não sabe o desequilíbrio, os tombos que a pessoa leva, né? A dificuldade, às vezes a dor que você fica no corpo. E assim é a vida, porque as pessoas às vezes não olham, porque você vê a peça de teatro, mas você não sabe quantas noites, quantas tardes, quantos dias foram necessários para aquela peça ficar naquela sincronia. Porque eu trabalhei com teatro também. Então, assim, aqui, ó, até para não. Eu mato a cobra e mostro o pau, né? Ó, isso aqui sou eu no teatro. Tá vendo? Olha. Então, então assim, você tem ó, eu em evento, ó, com os alunos, lançamento de livro, ó, lançamento de livro. Então, às vezes a pessoa olha e fala assim, ah, mas é fácil, não é fácil. São muitas noites sem dormir, são muitos livros, né? Aqui, ó, tem dezenas e centenas Nossa. de livros aqui. Aqui é uma verdadeira biblioteca. Para tudo quanto é lado aqui tem livro. Então, às vezes as pessoas olham. E só que para você ser um bom profissional, para você ser uma pessoa, não só da bruxaria, né, mas uma pessoa, um bom padre, um bom pastor, né, não é só ter uma boa oratória, mas é ter um bom conhecimento, ter um acolhimento. Porque às vezes quem vai bater na sua porta é uma pessoa acreditando em coisas que você não acredita. Que você fala isso aqui vai totalmente contra os meus princípios. Só que eu entendo que o primeiro princípio de qualquer religião é você amar ao próximo. Se a sua religião Nossa, você falou tudo. se a sua religião, se o seu acolhimento ele não é, eu vi um videozinho esses dias de um cara que ele estava passando fome, teve dificuldades, aí ele bateu num pastor, o pastor bateu a porta na cara dele. Foi numa outra igreja, bateu a porta na cara dele. Foi num padre, bateu a porta na cara dele. E aí ele resolveu ir num culto, né? E o pastor estava falando lá sobre acolhimento, sobre isso, sobre aquilo. E ele virou e falou assim: mas eu bati na porta de todos vocês e vocês todos bateram na porta da minha cara. Que acolhimento, que igreja é essa? Que Cristo é esse que vocês seguem? Então, eu sou uma pessoa que eu ainda carrego muitas raízes da Igreja Católica, né? O pessoal às vezes me fala que eu sou uma bruxa cristã. Mas não é que eu sou uma bruxa cristã. A questão é que eu posso ter me afastado da igreja enquanto instituição. Mas eu não me afastei de nada do que eu aprendi lá dentro. No sentido do que eu aprendi de positivo dentro do evangelho, né? E de transformar esse evangelho hoje numa literatura para a minha vida.
Eu posso não ver Cristo hoje como Salvador, mas eu nunca vou deixar de ver a imagem dele como realmente uma pessoa que fez uma transformação gigantesca dentro da sociedade. E que hoje em dia, se ele voltasse hoje, ele seria morto talvez em menos de 24 horas. Porque tudo que ele pregou é tudo que a sociedade rejeita e coloca de lado. Né? Os drogados, as pessoas em situação de vulnerabilidade, as prostitutas, né? E N coisas, né? E tudo aquilo. Eu fui para. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Eu fui para o Vaticano e teve uma coisa que eu olhava assim, o Vaticano, e ficava assim, cara, os assassinos ganhando dinheiro com assassinato. Isso é uma coisa que foi na minha cabeça, sabe? Que quem matou foram os romanos, né? O julgamento foram os soldados romanos que mataram. E Roma hoje e o Vaticano hoje é a maior potência financeira do planeta. Aí você vê como os valores se invertem, né? Se invertem em muitos pontos. Então, na minha cabeça, eu acredito que as pessoas elas têm que buscar a espiritualidade aonde elas acreditam. Seja na igreja Não, católica, na é igual. evangélica. Cris, você falou tudo, tipo, que é sobre isso, tipo, é sobre, igual você falou, é fácil falar. Hoje tem muita gente falando e pouca gente vivendo. E é sobre isso, tipo, é sobre você amar o próximo, igual você mesma disse, tipo, amar o próximo como a si mesmo. E você estar aberto para conhecer crenças, conhecer pessoas, conhecer ideias, porque igual você estava comentando sobre o teatro, é fácil você colocar uma roupa e dizer que você é um personagem, que eu sou o personagem. Só que no teatro da vida, o teatro nunca acaba. Então você não Nunca consegue ser um acaba. personagem para sempre. Uma hora sua máscara vai cair. Então, independente de crença, independente do que seja, é sobre isso que você disse, é sobre amar o próximo, é sobre fazer o bem, é sobre respeitar as crenças de uma pessoa, porque no fundo é sobre pessoas que querem ajudar outras pessoas que eu quero andar, é sobre pessoas que querem fazer o bem. E isso que você faz, cara, todo mundo que tá aqui, eu tenho certeza que pessoas. Cara, a sua história é linda. Então, parabéns, Cris, parabéns por tudo. Você merece tudo que você vem conquistando. E obrigado por dar outra visão. Eu tô aqui nessa live, eu falei pra você, não falei? Falei, Cris, eu tenho outras crenças, mas eu vou lá fazer a live, eu vou te conhecer, eu vou saber da sua história, eu vou saber do seu trabalho. E foi muito bom estar aqui com você hoje, de verdade. E eu quero que quem aqui quiser continuar acompanhando o trabalho da Cris. E, Cris, para a gente poder finalizar, eu quero que você deixe a sua última mensagem. O que você tem para dizer de acordo com tudo que a gente disse hoje aqui? Eu tenho uma frase que é a minha frase de vida, né? Que é um dia mais no espírito, um dia menos na carne. O importante na vida é ter com quem compartilhar. Porque você tem um dia a mais no espírito, né? A gente comemora sempre o aniversário, mais um ano de vida, é menos um ano de vida. Eu não tenho essa expectativa de mais um ano, é menos um ano de vida. Quanto mais eu caminho para frente, mais eu deixo coisas para trás. Né? E essa questão de eu ter essa consciência que eu estou um dia mais próxima da morte, um dia mais próxima do espírito, e que um dia menos eu estou nesta carne, faz com que eu olhe a vida e aproveite a vida e a companhia das pessoas com mais profundidade que eu puder. Sabe? Que se eu puder ver hoje, eu vou ver hoje. Se eu puder ligar hoje, eu vou ligar hoje. Se eu puder estar com a pessoa hoje, eu vou estar hoje. Porque daqui a. Pode ser que eu desligue aqui e eu morra. Você entende? Então, essa consciência de que você tem que aproveitar o hoje, porque você não tem domínio sobre o amanhã, nem sobre daqui a pouco. E que é importante é você ter com quem compartilhar. E às vezes, as pessoas que você vai compartilhar não são as pessoas que você ama. Não são as pessoas que você espera apoio. Então, às vezes, o apoio vai vir de fora, vai vir de alguém que você não imagina. Você vai receber uma ligação de alguém que você fala assim, cara, essa pessoa achava que ela não ia com a minha cara. E é nela que você vai encontrar um ombro amigo e um apoio para poder continuar a vida. Então, aí a gente tem que estar aberto para compartilhar. A gente tem que estar aberto para entender que amigos vão e vêm. Mas às vezes a gente vai conservar uns poucos amigos.
umas poucas amizades. Mas eles vão e vêm, porque à medida que você vai mudando, à medida que você vai expandindo, algumas pessoas não cabem mais dentro do seu dia a dia, não cabem mais dentro da sua história, não cabe. E a inteligência emocional, a inteligência espiritual está em você entender que quem ama também deixa partir, deixa voar. Se você ama, dá asas para a pessoa voar. Vai doer. Mas se você ama, aquilo dali é o importante para você. É aquele voo. Entende? Então, assim, esse desapego que a gente precisa ter com as coisas, para mim é a mensagem mais importante, que é essa, que é um dia a mais no espírito e um dia menos na carne, e que é importante você ter com o que compartilhar, mesmo que hoje em dia você compartilhe com o ChatGPT. Mas sabe, o ChatGPT foi criado por um ser humano. Então existe uma mente humana ali por trás, né? Então é sobre isso. É isso, Cris. Olha, parabéns mais uma vez por tudo. Que live incrível, sério, muito feliz mesmo. Obrigado por tudo que você compartilhou. Obrigado por você ser essa pessoa tão boa. De verdade, eu consigo sentir a pureza em você. De verdade, parabéns, Cris. Seguimos juntos trabalhando aqui no Grupo Pérolas. Obrigado por cada um aqui que estava nessa live. Eu tenho certeza que saiu com uma mensagem muito boa. Uma coisa me marcou hoje. É assim, ó. Não espere a plateia para começar o seu show no palco. Então Não é sobre espere. isso. Uma boa noite. Tchau, tchau, Cris. Tchau, Boa noite para todo obrigada, mundo. tchau. Até a próxima.